indo pro Chile, você fez 1 quilômetro, 2 ali, né? Eu acho que No metrô, não fez? Isso. Na verdade, eu fui pra treinar uma equipe pessoal, lá no Chile. Vocês entenderam o que nós estamos falando aqui? A gente tá falando de quilômetro. Então, tipo assim, 1 quilômetro, eu fiz 1 quilômetro de guarda-corpo. Sabe que 1 quilômetro é 1.000 metros? É verdade. Às vezes você vende um guarda-corpo de 6 metros, com uma barra de 6 metros, e você sabe quanto que dá 1.000 quilômetros? Ó, 1.000 quilômetros. Divide por 6 dá 330 barras, não? Dividido por 6, 300 barras. 170 barras. 170? 170 barras vezes 6 vai dar 1,20 km. Então, 170 barras é 1 quilômetro. A gente tá falando que no Maracanã foi 15 quilômetros. Então... Chegou com tênis e mais com tênis. Tinha com tênis de 12 metros e com tênis de 6 metros. E robusto, né? Pesado também, porque é um guarda-corpo estrutural. Agora no Chile, você fez quantos metros no Chile? Lá foi uns 2,5, 3. Na verdade, lá... Você foi dar uma consultoria, não foi lá? Na verdade, eu fui chamado para treinar a equipe para instalar o guarda-corpo da estação de Los Leones, do Chile. Tá. Então, eu fui a mesma coisa. Eu fui para lá, levantei material, voltei pro Rio e voltei lá pro Chile já para instalar os guarda-corpos. Entendi. Mas aí você instalou e ficou até o final da obra? Não, na verdade eu fiquei lá uns 2 meses e meio, mais ou menos assim, entre indas e vindas, entendeu? Porque depois a galera já pegou o ritmo e não necessitava mais lá. Eu fiquei só monitorando virtualmente. Passei um frio, terremoto, neve. E fugir fora do seu estado, fora da sua cidade, né? Morre. Do seu país. Outra cultura, né? Outra cultura. É uma experiência, né? Experiência pra vida, né? É uma experiência. É uma experiência que eu ainda não tive nenhuma experiência internacional, assim, de obra, nem nada do tipo. E a cultura é totalmente diferente, cara. E o pior é que a instalação de guarda-corpo lá, por lá ter terremoto, né? Que eles falam que é tremor, modificou toda a estrutura de instalação de guarda-corpos. O guarda-corpos daqui, que a gente passava o macho para poder travar, o aço inox, lá todos eles eram arrebitados, mano. Então, assim, o guarda-corpo lá pode ter terremoto, tremor, então há essa necessidade. O vidro com os espaçamentos milimetricamente calculados para não ter que rachar tudo, sabe? Sim. Caralho, é outra coisa, né? Tipo, aí tudo que você aprendeu aqui, você já tem que aprender tudo diferente lá. De novo lá. Verdade. Falando em aprender, teve uma vez que o Cirilo tava na praia, tava fazendo uma obra lá na praia, aí ele me ligou e falou assim, tô com um BO aqui, tô fazendo um guarda-campo aqui, Infinity, né? Aquele embutido, né? Padrão estádio. Só que não tá dando alinhamento, tal. Eu falei, velho, eu já tive um problema assim, já coloquei um calço atrás, mas, liga pro Wagner. Se o Wagner não te responder, ninguém te responde. O Cirilo te ligou? Ligou. O Cirilo falou comigo e eu conversei com ele ficou rindo. Eu falei, Cirilo, tem algumas coisas que eu dou uma de maluco. Então, assim, se você pedir pra me explicar... Isso em 2018? Cientificamente, eu vou falar pra você, porra, Daniel, não tem como explicar. Mas eu vou tentar explicar mais ou menos. O porquê que o guarda-corpo autoportante, ele é fixo embaixo somente com alumínio, tração mecânica, e vai a 1,10, 1,20, 1,25 de altura. Então, é bem normal, por causa da norma, se o vidro ele tiver caindo para um lado, ou foi feito com 1 milímetro, lá em cima, empenado, ele lá em cima dá 5 milímetros. Então, possivelmente que um vidro vira para um lado e outro vira para o outro. E aí o Cirilo, Wagner, mas isso aí eu já sei. Aí eu falei, Cirilo, todos os vidros são feitos de chapas. Então, assim, outra especificação foi isso com o Vinícius. O Vinícius da PV, que ele me forneceu o vidro. Eu mando nomenclaturar a chapa 1, chapa 2, chapa 3, porque quando muda a chapa, quando vai para o forno, então positivamente uma chapa pode estar diferente da outra. Então eu coloco todas as chapas iguais e quando eu não encontro, eu fico virando o vidro. Para quê? Porque de repente o mesmo lado de deflexão de dentro para fora eu consigo encontrar com um outro vidro. Cara, eu tive olha como é legal trocar ideia. Eu tive um problema uma vez em Brasília. Eu tinha uma empresa em Brasília que era especializada em vidraçamento de sacada. Uhum. E aí, a Vitral, uma empresa lá do Centro-Oeste, a maior empresa lá do Centro-Oeste, assim, de processamento, ela me entregou uns vidros e eu
cada vidro tava de um jeito. Laminado de 10. Laminado de 10, não era nem temperado. Eu falei, cara, mas laminado não empena, não sei o que lá, vidro comum não empena. E aí eu não dava conta. Aí eu fui lá pra fábrica. Aí a gente teve que ver e as chapas estavam empenadas mesmo. Porque era uma laminação de 4 mais 6, 10 milímetros no total. E aí eu tive que fazer o que você tá falando agora. Mas a gente não faz isso no vidro temperado comum, assim, tipo... É porque os caras não estão acostumados. Os caras pegam a otimização e fazem uma bagunça toda lá na otimização deles. Mas é um negócio importante, porque resolveu o meu problema. Eu tinha vendido mais ou menos umas 30 varandas nesse apartamento, nesse prédio, e eu tava na quinta, na sexta. E só esses caras tinham os vidros. E eu precisava vender todos os outros, então eu tive que achar uma solução. Aí a gente falou assim, cara, então você vai ter que colocar o lado da chapa, que você vai cortar, e sempre que eu colar o leito da sacada, eu vou ter que colar todos do mesmo lado. Do mesmo lado. Cara, fiz isso, acabou o problema. Então... Aí tá embarrigado, mas tá todos embarrigadinhos junto. Então, aí a olho nu, você não vê diferença. E no temperado, você falando agora, eu nunca nem tinha imaginado. No temperado é a mesma coisa, ainda mais quando você tá falando de 1 quilômetro de guarda-corpo. Vai na temperatura. Vai no forno, empena o vidro, aí você coloca um vidro pra lá, um vidro pra lá, invertido. Então tem lado também. Tem lado. Mas tem temperador que não quer nem ferrando fazer isso, que atrapalha a produção. Mas dele. A etiqueta não é a mesma? Ele não vai fazer na etiqueta? Quando ele vai cortar o vidro não tá na etiqueta? Sim. Então, assim, eu costumo nomenclaturar os setores de vidro entre A, B, C, D. Então, do setor A, eu tenho 5 vidros e 5 medidas diferentes. Do setor B, eu tenho 5 vidros, 5 medidas diferentes. Então, eu nomenclaturo por letra. Eu não preciso de falar qual é a chapa do vidro. Eu não necessito disso. Mas aí, quando ele for fazer a letra A, B e C, pelos tamanhos, os vidros são quase dos mesmos tamanhos, então ele vai ter que fazer a B, C, vai ter que fazer progressivamente. E ele fazendo isso, ele praticamente está fazendo o que eu quero sem eu pedir que ele necessita colocar a numeração da chapa para mim. Entendi. Eu induzo ele a fazer isso. Entendi. Interessante. É um ponto de, dependendo do tamanho da obra, a gente pedir uma ajuda para você. Para você passar o know-how certinho para a nossa equipe de engenharia.